Quem sou eu? Eu sou um espírito reencarnado em um corpo físico. Será que todas as pessoas compreendem, acreditam nisto? Sobre isto vamos conversar daqui a pouco com Alcídio Pereira e vamos ver também a mensagem do Momento Espírita. No homem existe algo mais que matéria. O homem pensa e tem consciência plena de sua existência. Relaciona ideias, estabelece conceitos, constrói raciocínios. Descartes escreveu: cogito ergo sum, penso, logo existo. Ora, a matéria por si mesma não pensa, logo existe em mim, além do corpo material, algo mais, que é o agente do meu pensamento, em virtude do qual existo como ser inteligente. Isto deveria bastar para que nenhuma dúvida existisse no homem a respeito de que nele vive um espírito, isto é, um ser imaterial real, independente do corpo e que a ele sobrevive. Apesar da lógica deste raciocínio, há indivíduos que negam ou duvidam. Com as manifestações espíritas, o homem tem a prova de que nele vive um espírito e que esse espírito sobrevive à morte. Depois da mensagem do Momento Espírita, vamos conversar com Alcídio Pereira sobre a existência do espírito. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate? De algumas moedas? De um beija-flor? Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? Quem traz estas reflexões é o cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu, em seu longa-metragem 21 gramas. O título do filme é inspirado numa possível constatação do exato peso que perdemos na hora da morte, que seria o peso da alma. Essa teoria teve sua origem nas pesquisas nada convencionais realizadas por um médico alemão no final dos anos 80. O clínico trabalhava numa enfermaria onde se encontravam diversos pacientes terminais. Seus estudos baseavam-se na colocação de balanças de grande precisão nos pés dos leitos dos pacientes e na constatação de que depois de sua morte, seu peso era decrescido de exatos 21 gramas. Segundo os estudos, em todos os pacientes, independentemente das razões que levaram ao óbito, independentemente de sexo ou peso, o valor perdido na balança era sempre o mesmo: 21 gramas. Não nos cabe julgar da veracidade, dos métodos e dos resultados dessas pesquisas, embora suas conclusões sejam deveras interessantes. Elas são apenas um belo pano de fundo para algumas reflexões mais profundas. O que levamos desta vida? O que deixamos aqui? O que perdemos ao partir? O que ganhamos depois de todo um existir na Terra? Em primeiro lugar, poderíamos afirmar com certeza plena que em 21 gramas não há possibilidade de espaço para os bens da matéria, para as riquezas do mundo. Esses instrumentos que recebemos apenas como usufrutuários enquanto habitamos a Terra. Pensando nesse sentido, vamos entender que nos 21 gramas também não cabem as posições sociais ocupadas no mundo, mas somente aquilo que a alma pode aprender exercendo-as. O aprendizado é leve, o conhecimento é leve, as qualidades morais da mesma forma, e por essa razão podemos levá-los conosco nesses poucos gramas de bagagem que nos são permitidos carregar daqui. Há lugar para os sentimentos, muitos sentimentos. Alguns deles são pesados e espaçosos. Poderíamos dizer,
como as mágoas, as tristezas, as culpas, e quando insistimos em levá-los, percebemos o grande volume que tomaram. Mais tarde, concluímos que existiam muitas outras coisas que poderíamos ter transportado conosco no lugar deles, e não o fizemos. Então, lamentamos. Lugar para as realizações? Sim. Também para os pequenos e grandes momentos de alegria. E não poderíamos esquecer da bagagem mais leve e menos volumosa de todas, para a qual há quanto espaço desejarmos. O amor. Todo o amor que pudermos levar e todo o universo que vem com ele. Nos 21 gramas vão nossas verdades e ficam nossas mentiras. Vão os sonhos a realizar e a felicidade por aqueles já realizados. Ficam as preocupações fúteis, os desgastes tolos. Vai a saudade, junto da esperança e certeza de reencontros. Fica a imagem do espelho, de um reflexo que chamávamos de eu. Nos 21 gramas pode ir nossa maturidade e ficar a ignorância. Ou carregarmos ainda o ignorar, deixando aqui a oportunidade do saber. Tantos anos de vida, tantas experiências, tantas coisas que aconteceram. E tudo que podemos levar pesa tanto como um colibri. O que são 21 gramas? O peso de uma barra de chocolate, de algumas moedas, de um beija-flor. Qual o peso da alma? O que se perde? O que se ganha na vida? Vimos a mensagem O Peso da Alma, que está no CD Momento Espírita, número 28. Toda a coletânea destes CDs pode ser adquirida pelo site momento.com.br ou nas casas espíritas. Hoje está conosco Alcídio Pereira, palestrante espírita de Maringá. Vamos falar sobre a existência do espírito. Alcídio, é uma alegria muito grande ter você no programa, principalmente porque hoje nós vamos falar de um assunto tão importante que é sobre a existência do espírito. Como que a doutrina espírita define o espírito? O espírito, segundo a doutrina espírita, é a alma sem o corpo. Quando nós estamos encarnados, nós temos alma. E Kardec optou por essa separação, essa definição, para didaticamente nós entendermos que, quando nós falamos José é uma boa alma, nós estamos falando de alguém encarnado. Quando nós falamos João é um espírito elevado, nós estamos falando de alguém que já vive no mundo espiritual. Então, o Kardec, na introdução do Livro dos Espíritos, ele vai nos chamar a atenção para toda vez que falar alma, está falando de alguém que está encarnado. E toda vez que for espírito com E maiúscula, é exatamente falando de alguém que está no mundo espiritual. E espírito e princípio inteligente é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Princípio espiritual só os animais têm, quer dizer, os animais não têm espírito. Eles têm princípio porque eles estão exatamente evoluindo, adquirindo experiência nesse período enquanto estão animais. O espírito, ele é a partir da emancipação, já num reino mais elevado que seria já o homem. Então, princípio é o começo de tudo quando inicia o elemento individualizado, desde as primeiras caminhadas rumo à perfeição, mas ele vai permanecer enquanto animal, princípio, e espírito quando emancipado como ser humano. E nós vamos encontrar na Bíblia referências sobre a existência do espírito, Alcídio?
Na Bíblia nós vamos encontrar em Deuteronômio 18:11, Moisés proibindo a evocação dos mortos. E Kardec vai fazer um estudo no livro Céu e Inferno, muito interessante, dizendo que Moisés teve muita razão de fazê-lo, de proibir a evocação dos mortos. Porque a evocação dos mortos, ela se transformou em algo mercantil, quer dizer, transformou num comércio. E as perguntas que faziam aos mortos eram perguntas sem nenhuma importância, eram banalidades. Então, Kardec vai analisar no livro Céu e Inferno, vai nos chamar a atenção para um raciocínio muito interessante, que se Moisés proibiu, é porque, de fato, os espíritos já eram evocados. Uhum. E a importância que teve para ele proibir é porque, de fato, eles atendiam a evocação e vinham responder as perguntas. Então, por aí nós vemos que, de fato, Moisés teve razão e proibiu porque os espíritos evocados se comunicavam, e Kardec analisou que ele estava com toda a razão, porque na doutrina espírita nós também não evocamos. Nós aqui, quando há comunicação, é espontaneamente. Como dizia Chico Xavier, né? O telefone sempre toca de lá para cá, né? Sem a evocação. Alcide, qual passagem do Velho Testamento, na sua opinião, deixa claro a certeza da existência do Espírito? Nós temos uma passagem entre muitas, mas Samuel 1:28, nós encontramos uma passagem inconteste de que, de fato, essas evocações existiam e que elas eram possíveis, porque Saul, o primeiro rei do povo hebreu, ele, quando em dificuldade, ele vai até a pitonisa de Endor, ou, para algumas traduções, a médium de Endor, e a obriga a evocar Samuel, que foi o seu grande instrutor, aquele que o preparou para essa atividade de governar o povo hebreu. E a pitonisa, sendo obrigada, ela, de fato, evoca Samuel, e ele vem e conversa materializado com o rei Saul. Então, não precisamos mais prova do que esta, embora existem muitas outras. E no Novo Testamento, nós também encontramos referências sobre este assunto, sobre os espíritos? Bem, no Velho Testamento nós vamos encontrar dezenas de citações dos apóstolos expulsando os demônios. Primeiramente, nós vemos Jesus dando o exemplo, expulsando demônios. E daí também vamos ver que os apóstolos continuam com esta atividade de doutrinar ali os espíritos, e que lá está anotado como se fosse expulsando os demônios. Você se referiu à expulsão dos demônios. Por que a expulsão dos demônios feita por Jesus leva muitos críticos inconsequentes a falarem da presença dos demônios nas casas espíritas? Por ignorância. É que a pessoa, não conhecendo a origem da palavra, então ela, e talvez também com segundas intenções, para muitos que conhecem a origem da palavra, elas não sabem, ou muitos não sabem, ou fazem por digamos, com segundas intenções, como eu citei, que a palavra demônio tem origem no latim, que é a palavra daimon. Quando nós vamos ver o que significa daimon, é espírito, anjo, espírito. Não significa, não qualifica o espírito, se ele é bom ou ruim. Mas, de fato, a palavra quer dizer espírito. Então, Jesus expulsava os demônios, por quê? Ele expulsava os daimon. E ele expulsava, quer dizer, doutrinando-os. Então, nós vamos ver, quando nós lemos sobre Sócrates, que Sócrates até era muito grato ao seu daimon, porque graças a um daimon que ele tinha desde pequeno, que o acompanhava e que o orientava, ele então teve tantos acertos
na sua vida, ao longo da sua vida. Então nós vamos ver que a ignorância faz com que muitas pessoas falam que na casa espírita são os demônios que se comunicam. Mas de alguma maneira também nós não podemos levar muito a sério, porque eles estão com a razão, porque se demônio é daimon e se daimon é espírito, está correto. Certo. E também, se os espíritos maus, que seriam demônios, podem se comunicar, por que os bons não poderiam, não é, Alcídio? Tem essa questão também. Exatamente. Então, realmente, a possibilidade da comunicação dos espíritos é incontestável, né? Como que Allan Kardec conseguiu provar a existência dos espíritos? Qual o método que ele utilizou? Bem, Kardec era uma pessoa preparada, além de pedagogo, ele se comunicava com reis, com sábios do mundo inteiro, ele era uma pessoa, digamos assim, globalizada. Naquela época, embora pelos meios ainda que existiam, rudes que existiam à época, mas ele estava em contato com tudo que era novidade no mundo inteiro. E ele, então, quando foi chamado para essa missão de provar que a morte não existe, ele o fez como cientista. Por quê? A comunicação dos espíritos era algo normal naquela época. As mesas girantes, as mesas saltitantes, a cestinha de bico, aquela coisa toda. Mas quando ele foi na primeira experiência e percebeu que ali ele estava descobrindo algo fantástico, porque os espíritos falavam através de meninas, adolescentes, que não tinham conhecimento de física, de química, de astronomia, e através delas eles falavam. Então ele passou a fazer, por um método científico, fazer as comprovações. Então, se um espírito informa alguma coisa numa reunião mediúnica que ele estaria participando, ele ia conferir se aquilo de fato era verdade. E, em concluindo que aquilo era verdade, estava provado que, de fato, era verdadeiro e que por aí ele poderia, então, concluir, através dessas experiências, que a morte não existe, que, na verdade, o que existe é a morte do corpo físico. Aqueles que se interessarem em ler, se informarem sobre este assunto, onde você sugere que eles poderão encontrar estes estudos de Kardec, poderão introduzir-se nesse conhecimento? Bem, seguramente nas obras básicas, que são 5 livros editados pelo Kardec. Nós começamos com o Livro dos Espíritos, que é o primeiro que deve ser lido. Depois vem o Livro dos Médiuns, depois vem o Evangelho segundo o Espiritismo, depois vem o Céu e o Inferno e o 5º, a Gênese. E o Livro dos Médiuns é um livro que foi escrito para os médiuns? O Livro dos Médiuns, ele é a parte científica, onde nós encontramos a parte científica da doutrina. No Livro dos Médiuns, o Kardec então vai cuidar dessa parte, das experimentações, falar da mediunidade, da segurança no trato da mediunidade. Então, nós vamos encontrar ali, para quem quiser realmente conhecer essas experimentações, como que foram feitas e como ter segurança na lide com os espíritos, então vai estudar no Livro dos Médiuns. Mas é um livro que qualquer pessoa, independente de ser médium ou não, pode ler e vai encontrar toda a orientação que necessita, não é? Todos nós somos médiuns, segundo o próprio Allan Kardec. Sim. Porque nós não somos... É que quando, desculpa, Alcídio, mas é quando as pessoas se referem a médiums, eles se referem mais àquele médium ostensivo, né? Que tem a psicografia, a psicofonia, a vidência, de fato... Mas é bom você fazer esse esclarecimento. Se entende assim, que seria só para os médiuns ostensivos, porque se eu, através de mim,
nenhum espírito se comunica, se eu não ouço, se eu não psicografo, se eu realmente não sou médium de efeitos físicos, enfim, então para que eu vou ler? Mas o Kardec disse que esse livro era para todos nós, porque todos nós somos médiuns, porque nós não somos médiuns psicógrafos, né? Psicógrafos. Nós não somos médiuns de efeitos físicos, mas nós somos médiuns para sermos obsidiados. Quando nós temos um comportamento que não condiz com a boa sintonia, aí nós passamos todos a ser médiuns. Por quê? Quando nós estamos fazendo uso do álcool, quando nós estamos fazendo uso do tabaco, quando nós estamos falando uso da maledicência, nós estamos numa sintonia. Podemos também ser médiums do bem, né? Receber a influência, a interferência do bem. Bem, quando nós estamos numa conduta moral adequada, consciente do nosso papel aqui, cuidando da nossa evolução, nós estamos sempre na sintonia dos bons. E os bons sempre estão querendo nos ajudar. E quando nós envolvemos no bem, aí melhor ainda. Né? Certo, exatamente. É bom a gente ressaltar isso, né? Exatamente. Porque sempre se destaca muito a influência negativa, mas nós podemos ter essa influência positiva. Nós é que vamos definir, né? Por condutas, pensamentos. Exatamente. Aí é só ir na questão 467 de O Livro dos Espíritos, que a pergunta vai ser exatamente se nós podemos nos eximir da influência dos espíritos que queiram nos arrastar ao mal. E a resposta foi claro que pode o homem eximir-se dessas influências, porque eles só atendem ao que pelos seus pensamentos o chamam, ou pelos seus hábitos os atraem. Então, nós temos que analisar como é que estão os nossos pensamentos e os nossos hábitos. E os nossos atos, né? Mas retomando a pesquisa de Kardec, a todo o estudo que Kardec fez, outros cientistas também pesquisaram e comprovaram a existência dos espíritos, Alcide Allende e Allan Kardec? Olha, digamos, ao longo do início da codificação até o final daquele século, mais de centenas de sábios e cientistas foram em busca de pesquisar também. Então, aí nós vamos encontrar o William Crookes, Cesare Lombroso, e também nós vamos encontrar Charles Richer, para citar três dos mais conhecidos, não somente na doutrina espírita, mas no mundo científico. Esses três personagens, eles são conhecidos por todas as pessoas que, de fato, estudam a química, a física, a biologia. Então, eles são essas criaturas que não acreditavam ser possível Kardec falar aquilo. E eles, então, foram atrás para desmoralizar o Kardec. Eles foram pesquisar e, ao final das pesquisas, todos eles deram seu veredito, que não só era verdadeiro, mas eles se converteram ao Espiritismo. Seria muito importante nós darmos continuidade a esse assunto, mas nós não temos mais tempo. Te convidamos para retornar ao programa e tratarmos destas experiências que foram feitas. Muito bem. Nós agradecemos a sua participação no programa de hoje, agradecemos a todos vocês que mais uma vez estiveram conosco. Desejamos a todos muita paz.